Olá, como vamos? Tudo bem? Olha só, na aula de hoje a gente vai ver juntinho as aulas 14 e 15, cujo tema é progressão aritmética. Progressão aritmética. Popularmente chamada de PA, ok? Então, eu não sei se você lembra, o que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós vimos a introdução às sequências. Nós vimos que uma sequência ela tem uma determinada lei de formação. Agora, vamos pensar um pouquinho. Será que eu tenho leis de formações que mostram que há uma recorrência entre um termo e o outro, que eu bato o olho e consigo descobrir o que está acontecendo? Claro que sim. E quando acontecer isso, a gente vai ver dois casos particulares. A PA, que é a progressão aritmética, e no futuro a PG, que é a progressão geométrica. Então, de novo, aquela velha conversa. Você se sente confortável com esse tema? Dá uma paradinha, pausa o vídeo, dá uma lida e tenta fazer a questão 1. Caso contrário, continue vendo a explicação. Então veja, imagine que eu tenha a seguinte sequência. 2, 5, 8, 11 e por aí vai. Então, lembra da aula de sequências? Se não, o que é uma sequência? É um conjunto de números, né, que respeitam uma determinada lei de formação. O que acontece aqui? Observem, esse cara é o A1. Lembra da aula de sequência? O A1 é o primeiro termo. Então, esse aqui é o A1. Esse é o A2. Esse é o A3. E assim vai embora. Observem que eu montei uma sequência infinita. Agora veja, essa sequência ela tem algo muito especial. Por quê? Se você olhar com muita calma, aqui eu tenho 2, 5. Daqui para cá, eu somei 3. 5, somei 3. 8, eu somei 3. Então, o que você observa? Que cada termo, a partir do segundo, é o seu antecessor somado com uma constante. E essa constante a gente vai chamar do quê? De razão. Então, qual é a definição de PA? PA é uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor somado a uma constante R chamada de razão. Ok? Então, essa aqui é a definição de PA. Então, PA é uma sequência onde cada termo a partir do segundo é igual ao seu antecessor, somado a uma constante R que a gente chama de razão. Então, no nosso caso aqui, a razão é quanto? É 3. Então, nesse caso, a razão é 3. E o que pode acontecer com a razão? A razão pode ser um número positivo, a razão pode ser negativa, ou a razão pode ser 0. Então, o que eu tenho? Se a razão for positiva, eu tenho uma PA crescente. Se a razão for negativa, eu tenho uma PA decrescente. Por exemplo, a PA 10, 9, 8. Observem que a razão é menos 1. E se a razão for 0, eu tenho uma PA constante. Ok? Tem gente que fala que a PA é nula, ela é constante a partir do primeiro termo. Claro que você não vai somar nada, né? Ela já é constante. Tudo bem?
Não entendeu a constante? Se eu tiver a PA 5, se eu somar 0, 5. Se eu somar 0, 5. Ela nunca vai mudar. Agora vamos pensar um pouquinho. Será que eu consigo, se eu te der uma progressão qualquer, eu falo, a progressão tal é uma PA. Calcule ou determine o 30º termo. Esse assunto, meus amigos, é muito comum você falar, eu vou fazer na mão. Não é? Quando você vê exercício de PA e de PG, muitos alunos falam, não, deixa comigo que eu vou fazer na mão. Não, Rodney, eu faço, sou corintiano, eu vou fazer na mão. Não faça isso. Você vai conseguir? Vai. Você pode conseguir? Pode. Só que você vai demorar muito tempo. Então, o que acontece? Como que eu descubro um termo geral da PA? Ok? Então, termo geral. O que o termo geral faz? Ele calcula o termo que você quiser da PA. Então, vamos pensar um pouquinho. Ó. O A1 é 2. Todos concordam? O A2 é 5. Só que o que aconteceu? Ó? Eu consigo escrever esse A2 de outro jeito. Vê se vocês concordam. A2 é o A1 mais... Veja, o que é o 5? O 5 é o 2 mais o 3. Está indicado ali até agora. Ó. O 5 é o 2 mais o 3. Então, eu tenho que o A2 é o A1 mais 3. E o que é o 3? É a razão. Vamos pensar mais um pouquinho? Quem é o A3? O A3 é 8. O que eu tenho aqui? O A3 é... Vamos pensar sempre em relação ao A1. O A1 é 2... mais quanto agora, para chegar no 8? É 6. Então, eu tenho o A1 mais... Não é 6. Eu tenho duas razões. 2 vezes 3. Opa, Rodney, se aqui é 2 vezes 3, aqui é 1 vezes 3. E aqui é 2 vezes 3. Sim? Vamos ver se está certo? O A1 aqui é quanto? 2. 2 mais 3, 5. O A1 é quanto? 2. 2 mais 6, 8. Mais um. O A4. Quem é o nosso A4? É 11. Então, eu consigo escrever que o A4 é igual, sempre em função do A1. Foi a opção que a gente fez. O A1 é quanto? 2 mais... Então, vamos pensar? Daqui para cá, o A1, 2, tem que somar 9. E o que é 9, hein? Pensando no 3. Ó, é 3 vezes 3. 3 vezes 3. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Sempre o A1. Observem. O que eu tenho aqui? Sempre a razão. E aí, esse cara é 2, aqui é 1. Esse cara é 3, aqui é sempre A1. Esse cara é 4, aqui sempre é A1. Percebem ou não? Só que olha que interessante. Aqui é 2, aqui é 1. Aqui é 3, aqui é 2. Aqui é 4, aqui é 3. Quer dizer que, então, se eu continuar isso, ok? Até o AN. O que é o AN? É o enésimo termo, ok? O que vai ser o AN? Ó, essa coluna é sempre A1. Mais, olha só, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Observe que é sempre 1 a menos. Então, é mais n menos 1 vezes quem? A razão, que é a nossa constante. Ok? Esta formulinha se chama termo geral. Veja, observe que esta fórmula ela já é um caso particular de uma outra. A n é igual a AP mais n menos P vezes R. Então, veja, na verdade, eu comecei te mostrando esta, mas ela é um caso particular desta aqui. Então, o que é o AN? É um termo qualquer, é o termo geral. E o que é o AP? É um termo específico. Então, imagine que eu queira escrever o A7 em função do A5. O que seria o A7 em função do A5?
Então, por exemplo, ó, se eu escrever aqui A7 é A5, então, ó, eu estou optando em escrever o A7 como em função do A5, ok? Usando o A5, melhor dizendo. Então, olha só, se aqui é 7 e se aqui é 5, 7 menos 5 vai ser quanto? 2R. Ó, 5 mais 2, 7. Ok? E esta aqui, eu posso escrever o quê? Se eu quiser escrever o A12. O que é o A12? Aqui é 12, aqui é 11. Aqui é 13, aqui é 12. Aqui é 20, aqui é 19. É sempre um a menos. Então, o A12 vai ser o quê? A1 mais 11R. Rodney, explica de novo porque ficou confuso. Você falou duas coisas sobre o mesmo padrão. Isto aqui é o termo geral, isto aqui também é o termo geral. Só que esse aqui é escrito sempre em função do A1. Porque, gente, guarda uma coisa dessa aula que é o que eu mais quero que você guarde. Se num exercício de PA, se você tiver o A1 e a razão, o A1 e a razão, a chance de você acertar o exercício é muito maior. Então, geralmente, em questões de PA e de PG, na grande maioria dos casos, tenta buscar o A1 e a razão. Você descobrindo o primeiro termo e a razão, a chance de você acertar o exercício é maior. Então, Rodney, então qual é a diferença entre elas duas? Esta é geral, esta é específica. Esta você escreve qualquer termo em função do outro. Eu chutei o A7 com o A5. Eu podia fazer o A10 com o A8, não é? E esta é sempre em relação ao A1. Rodney, qual das duas a gente usa mais? Esta aqui, com certeza. Ok? Tudo bem? Então, vamos voltar. Vamos recapitulando aqui. O que eu tenho? PA é uma progressão aritmética, é um tipo de sequência. Que tipo de sequência? Cada termo, a partir do segundo, é o seu antecessor somado a uma razão. Esse assunto é muito importante, vamos fixar bem. PA é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o seu antecessor somado a uma constante que a gente chama de razão. Essa razão pode ser positiva, eu tenho uma PA crescente. Negativa, uma PA decrescente. E zero é uma PA constante. Ok? E aqui eu mostrei para vocês uma formulinha que mostra como que eu calculo qualquer termo. Rodney, dá um exemplo para mim? Vamos ver. Se eu tiver a seguinte PA, aquela ali mesmo, 2, 5, 8, 11 e assim vai embora. Suponha que você fala, Rodney, calcula para mim o 30º termo. Qual é o 30º termo? Bom, eu quero o termo que está na posição 30, ok? O que eu tenho aqui? Como a gente já observou lá no começo, esse cara é o A1. E a razão aqui é quanto? 3. Eu estou somando sempre de 3 em 3. O que eu tenho? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Eu quero o 30º termo. Então, eu quero o A30. Então, vai ficar o quê? A30 é igual a A1 mais. Se aqui é N, 30, 30 menos 1, 29 vezes R. Ok? Foi o que eu fiz aqui. O A12, aqui apareceu 11. Aqui é o 30, apareceu 29. Ok? E aí vai. A30 é igual a 1. Quem é o A1? 2 mais 29 vezes a razão. Quem é a razão? 3. Isso aqui vai ser 2 mais 29 vezes 3. 3 vezes 9, 27. 2. 3 vezes 2, 6. 8. Mais 87. Isso aqui vai dar 89. Aí o seu colega ao lado fala, eu fui somando, eu fui contando, eu fui colocando direto e cheguei. Claro, e se eu pedisse o termo, o A153? Com certeza, você vai fazer mais rápido. Observe, eu não sou fã de fórmula,
De jeito nenhum. Então, o que eu gostaria? Rodney, eu não lembro de uma fórmula dessa numa prova. Tenta fazer pela recorrência, não é? Tenta fazer pela recorrência. Isso é um bom exercício para essa aula, né? O que seria um bom exercício para essa aula? Deduza a fórmula do termo geral. Monta uma PAzinha qualquer e tenta. Como é que você deduz a fórmula? Sempre em relação a quem? Ao A1 e à razão, ok? Tudo bem? E mais um tópico dessa aula é uma propriedade de PA. Qual é uma propriedade muito usada em PA? Vamos pegar essa PA de novo. 2, 5, 11, 14, 17 e vai embora. Eu dei uma aumentadinha nela. Observe o seguinte. Pega 3 termos. Se eu pegar esses 3, pega o termo do meio. O 5 é igual a quem? Ó? Quem são os seus extremos? 2 e 8. Se eu somar esses 2 e dividir por 2, dá o do meio. Observem. Ó, 5 é 2 mais 8 sobre 2. 8 mais 2, 10 sobre 2, 5. E se eu pegar esses 3 aqui? Ó, se eu pegar esses 3 aqui. Vamos pegar esses 3. Ok? Olha só. 11, 8 e 14. Quanto é 8 mais 14? 22. Dividido por 2 dá 11. Ah, você está fazendo média aritmética, que é o tema da aula. Progressão aritmética. Então, eu estou fazendo uma média aritmética. Mas olha só que coisa interessante. E se eu pegar esse e esse? Ó, esses 3 aqui que eu pus com bolinha. Eles não são seguidos. Observam que eles não são seguidos? Mas olha só, quem é o do meio? 8. 2 e 14. Quanto é 2 mais 14? 16. Dividido por 2 dá 8. Olha só, então qual é a regrinha? Termos equidistantes, então eu tenho um aqui. O que é o equidistante? Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, eu posso fazer com esses 3, mas eu posso pegar ele e fazer com esses 3. É sempre equidistantes. Termos equidistantes de uma PA possuem uma propriedade. E qual é a propriedade? Se eu tiver A1, A2, A3, A4 e vai embora, vamos pegar aqui, ó, esses caras aqui. Sim? Quem é o A2? O A2 é igual a 1 mais A3 dividido por 2. Ok? Então, se eu tiver aqui N, esse cara é quanto? N menos 1. E esse cara, N mais 1. Então, o AN é AN menos 1 mais AN mais 1 dividido por 2. Ok? Tem vários jeitos de escrever isso. Então, aqui fica assim. De um jeito geral, fica o quê? AN é igual. Se aqui é N, aqui é N menos 1. Mais AN mais 1 dividido por 2. Média aritmética. Tem professores que escrevem isso de outro jeito. Ele escreve assim, aqui é x mais r, aqui é x menos r. É a mesma coisa. Ou ele escreve o quê? A1 mais r, A1 mais 2r. É tudo a mesma coisa. Tudo bem? Se você for pensar, 5 menos 2 é a mesma coisa que 8 menos 5. É outro jeito de escrever. Tudo bem? É só você pensar. O termo do meio, se você pegar 3 consecutivos, é a média aritmética desses dois. 3 consecutivos, o termo do meio é a média aritmética dos extremos. Ou termos que todos são equidistantes, quando você pegar equidistantes. Esse cara é a média aritmética desses dois. Tá claro? Sim? Vamos ver os exercícios, então. De novo, para o vídeo, dá uma pausa, toma um cafezinho, dá uma esparecida, lê o exercício 1,
tenta fazer. Se não conseguir, não tem problema. O erro faz parte do aprendizado. Olha a resolução, volta a resolução quantas vezes você quiser, ok? E vamos tocando esse assunto aí. Primeira questão do Enem, ok? Eu esqueci de falar aqui, essas aulas 14 e 15 da Alfa Verde, ok? Alfa Verde. Primeira questão do Enem. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica, então João, na parte hidráulica dos andares 1, 3, 5, 7 e vai embora. De 2 em 2 andares. Olha o Enem sendo bonzinho. Ele não precisa te falar que é de 2 em 2 andares. Está aqui, ó, 1, mais 2, 3, mais 2, 5. Percebe que é uma PA? Pedro trabalhou na parte elétrica dos andares 1, 4, 7, 10, de 3 em 3. O Enem fala, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, tá escrito, tá meio estranha essa frase. Não, tá certo. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica. Aqui está a dica do exercício. Em 20 andares, foram feitos reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Então vamos pensar. O João, ele fez reparos no primeiro, no terceiro, no quinto, no sétimo. Vocês observam que a razão é quanto? 2. O Pedro, no primeiro, no quarto, no sétimo, no 10, observem que a razão é 3. Ele não está falando, ó, sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica. Então, é nas duas ao mesmo tempo. O que acontece ao mesmo tempo entre o 2 e o 3? Qual é o MMC entre 2 e 3? É 6. Todos concordam? Então, o que eu tenho? Pedro e João é no primeiro. Ele não fala na parte hidráulica e elétrica, então é no primeiro. Depois, mais 6. No sétimo, mais 6. No 13º. Isso vai até onde? Até o 20. Porque ele falou em exatamente 20 andares, os dois fizeram reparo juntos. Então, o que ele quer saber no exercício? Quem é o A20? Está aqui ainda? Tá, ó. O que é o A20? Se eu colocar 20 aqui, aqui vai aparecer quanto? 20 menos 1, 19. Então, vai ficar A1 mais 19R, dessa PA, porque é nessa PA que onde ele mostra os andares em que os dois realizaram reparo juntos. Então, vai ficar A20, o A1, que é 1, mais 19 vezes a razão, que é quanto? É 6, ok? Isso aqui vai dar 54, 11, 114 mais 1, 115, alternativa D. 115 andares. Imagina o tamanho disso. Ok? Tranquilo? Sim. É importante você ver essa aula com muita atenção, porque no futuro a gente vai ver soma de PA. E vocês confundem quando tem que achar um termo específico, que foi o que aconteceu aqui, e a soma dos termos. Então, quando ele quiser algo específico, ele falou em 20 andares. Então, era só calcular o A20. Quando ele falar até o 20º, você vai calcular a soma, ok? Vamos lá?
Questão 2. A questão 2 diz assim, a PUC diz assim para a gente, os números 10, x, y, z e 70, ele escreveu assim mesmo, ó, estão em PA, nesta ordem. Quanto vale a soma x mais y mais z? Então, a PUC quer saber quanto é x mais y mais z. Lembra que eu falei alguns minutos atrás? Numa questão de PA, é importante você ter o A1 e a razão. Ok? Se ele falou, se a PUC disse que estes números estão em PA nessa ordem, opa, quem é o 10? O 10 é o A1. A2, A3, A4, quem é esse cara? O A5. Porque ele falou, ó, estão em PA nessa ordem, ok? Eu apaguei a fórmula, mas o que, que eu tenho? AN é A1 mais N menos 1 vezes R. Então, quem é o A5? O A5, se eu coloquei aqui 5, 5 menos 1, aqui vai aparecer 4. É A1 mais 4R. Quem é o A5? 70. Olha aqui. É igual o A1, que é 10, mais 4 vezes a razão. Passo o 10 para lá, 60 é 4R, logo R, 60 por 4 é 15. Não é o R que ele quer. Ele quer x mais y mais z. Então, quem é o primeiro ali? É 10. Quem é o segundo? 10 mais 15, 25. Quem é o próximo? 25 mais 15, 40. Quem é o próximo? 40 mais 15, 55. E quem é o próximo? Se eu somar aqui e não der 70, é porque a gente errou. Então, ó, 55 mais 15, 70. Ok? O que a PUC queria? A soma desses três. 40 com 25 dá 65. 65 com 55, 120. Alternativa E. Tranquilo? Então, veja, voltando, a PUC falou que eram 5 termos em PA nessa ordem. Então, esse cara é o A1, esse cara é o A2, A3, A4, A5. Se eu tenho A5, se eu tenho A1, eu acho a razão. Achei a razão, monta a PA e soma. Ok? Espero que você tenha acertado. Pausa o vídeo, lê a questão 3, tenta fazer e daqui a pouco vê a resolução. E aí, acertou? Espero que sim. O que diz a questão 3? A Universidade de Goiás diz assim, no primeiro semestre de 2015, a empresa Aço Firme fabricou 28 mil chapas metálicas em janeiro. Em fevereiro, sua produção começou a cair, como uma progressão aritmética decrescente, de forma que, em julho, a sua produção foi de 8.800 chapas. Nessas condições, a produção da empresa nos meses de maio e junho totalizou... Então, vamos pensar. Se eu pensar que N igual a 1, indica o mês de janeiro. Sim? Então, N igual a 1, janeiro. O que eu tenho? Que o A1, eu já esqueci quanto é. Ele falou que é 28 mil. E começou a cair de forma que, em julho, foi de 8.800. Bom, se 1 é janeiro, 2 é fevereiro, 3 é março, julho vai ser quanto? 7. Então, o A7, ele falou que é quanto? 8.800 chapas. Certo? O que ele quer saber? Qual a produção da empresa, quanto totalizou maio e junho. Então, ele quer saber, maio é 5, junho é 6. A5 mais A6. Ok? Então, o que eu tenho aqui?
muito parecido com esse, né? Observem, A1 a 7. O que ele deu aqui? A1 a 5. O que faltava lá e está faltando aqui também? A razão, ok? Então, o que eu tenho? A n é A1 mais n menos 1 vezes r. Rodney, o aluno pergunta para mim, Rodney, eu faria isso diferente. Eu ia tentar descobrir a razão mês a mês. Você pode ter sorte, pode ser que não, pode ser que você demore. Quem é o A7? A7 é A1 mais 7 menos 1, 6 razões. Então, quem é o A7? 8.800. É o A1, 28.800, mais 6R. Passa para lá, passa para cá, divide por 6, a razão aqui vai dar menos 3.200. Porque aqui vai dar 28.800 menos 8.800 dá menos 19.200. Dividido por 6, menos 3.200, ok? Eu sei que a razão tinha que ser negativa. Por quê? Porque ele falou que a PA era decrescente, ok? O que ele quer saber mesmo? Qual é a soma entre os meses maio e junho, ok? O que é maio? Maio vai ser o A5. O que é o A5? A1 mais 4R. Observe que a gente vai fazendo, já vai memorizando, né? Isso aqui é 5, aqui é 4. Isso aqui é 7, aqui é 6. Isso aqui é 5, aqui é 4. É sempre um a menos, ok? Então, quem é o A5? O A5 é o A1, que é quanto? 28.000, eu já sabia, mais 4 vezes a razão. Quanto que é a razão? Menos 3.200. Se você fizer a continha, dá 15.200. Faz 4 vezes isso, ok? Tira de 28.000. Então, o A5 está aí. Maio e junho. Maio e junho. O que é junho? Claramente, o A6. Então, se aqui é 5, aqui é 4. Se aqui é 6, 5 razões. Então, A6 é A1 mais 5 razões. Por quê? Ele pede maio e junho. O A6 é o A1, que é quanto? 28.000 mais 5 vezes a razão, que é menos 3.200. Errou a razão, esse exercício vai sair errado. O A6 vai dar, faz a continha aqui, tira de 28.000, 12.000. Observe que está diminuindo mesmo, né? Ó, maio, junho. O que ele quer saber? Maio mais junho. Então, vai dar 15.200 mais 12.000. Isso dá 27.200, alternativa C. 27.200 chapas entre maio e junho, o que nos leva à alternativa C. Ok? Acertou? Que bom. Fico feliz. Se você errou, não tem problema. O erro faz parte. Dá uma olhada de novo no exercício, ok? Retoma e pense que o objetivo principal dessa aula, nossa meta principal aqui, qual é? Trabalhar com você o conceito de PA. O que é PA mesmo? É uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o seu antecessor somado a uma constante chamada razão. E, dentro da PA, trabalhar a fórmula do termo geral. O que é o termo geral? Fizemos 3 vezes nesse exercício. Calcula o termo que você quiser. Questão 4. A Unicamp diz assim, alfa 1, alfa 2, até o alfa 13, observe que essa é finita, é uma PA cuja soma dos termos é 78. Sim? Quanto que é o alfa 7? Observem que a Unicamp está te pedindo um termo específico. E ela deu a soma de todos os termos. Se você pensar um pouquinho,
Eu escrevi alguns minutos atrás que eu tenho uma fórmula genérica para o AN. Essa é uma específica. Esta é uma específica. É aquela do AN em função do A1. Mas tem uma que mostra o AN em função do termo que eu quero, que é AN é igual a AP, esse é o geral, esse é o específico, mais N menos P vezes R. Rodney, qual é o específico aqui? É o 7 que eu quero. Então, eu consigo escrever o A1 com o A7? A1 eu vou chamar de alfa 1, A2 de alfa 2 e por aí vai. Então, vamos pensar um pouquinho? Se eu escrever A1 e aqui A7, vai dar o quê aqui? A1, A7, N menos P vai dar o quê? 1 menos 7. Então, o A1 vai ser o A7 menos 6 razões. Observem isso. Sim? Vamos pensar mais um? Se eu escrever o A2 com o A7, se eu escrever o A2 com o A7, vai ser A2 é A7 mais, ó, N menos P. Deixa eu ressaltar quem eu estou usando. Ok? O A7 mais quem? N menos P. Quanto é 2 menos 7? Vai ser menos 5R. Sim? Se eu continuar, observem. 1 menos 7 menos 6. 2 menos 7 menos 5. Se eu fizer o A3, é A7, eu tenho aqui N, aqui P. 3 menos 7 menos 4. Razões. E por aí vai. Qual é o último mesmo? É o A13. Eu vou fazer o contrário agora, tá? Vou fazer de trás para frente. Como que eu escrevo o A13 como sendo o A7? A13 é A7, N menos P. 13 menos 7, 6R. E se eu escrever o A12? É A7 mais... 12 menos 7, 5R. Perceberam já o que está acontecendo? Olhem para as duas colunas, uma lado a lado. Se eu escrever o A11, vai ser A7, 11 menos 7, 4R. Ah, Rodney, eu já percebi. Quando você montar tudo, porque veja, gente, ele deu a soma que é 78. O que seria a soma? A soma seria A1. Lembrando, eu escrevi o alfa 1 sendo o A1, ok? Vai ficar o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A11 mais o A12 mais o A13. Isso tudo é quanto? 78. Sim? Agora, vamos pensar o que aconteceu aqui. Quem é o A1? A7 menos 6R. Quem é o A13? A7 mais 6R. Percebam que o 6R vai para o lixo? Mas, vamos continuar. Quem é o A2? A7 menos 5R. Quem é o A3? A7 menos 4R. Mas, não vou fazer todos, acho que vocês já entenderam. Quem é o A11? A7 mais 4R. É isso ou não? O A12, A7 mais 5R. E o A13, A7 mais 4R. Isso aqui é 78. Então, observem. O que aconteceu aqui? Perdão, o A13 é 4, 5 aqui é 6R. Observem o seguinte, esse mais 6R manda esse menos 6R embora. Esse mais 5R manda esse menos 5R embora. Esse 4R manda o menos 4R embora. Se eu fosse escrevendo todos, observem que tem 13. Eu escrevi os 3 primeiros e os 3 últimos. O próximo aqui seria menos 3R. E o anterior aqui ia aparecer mais 3R. Observem que todas as razões vão embora. Essa vai embora com essa. Menos 5R vai embora com menos 5R, o menos 4R vai embora com mais 4R, mas quem não vai embora? A7, 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 que é o alfa 7, ok? Isso vai aparecer em todas as parcelas. E quantas parcelas eu tenho aqui?
13. Então, eu tenho que 13 vezes o A7 é igual a quanto? 78. Então, o A7 é 78 sobre 13, o A7 é 6. Lembre que eu chamei A1 de alfa 1, então A7 é alfa 7 é 6, na questão da Unicamp, alternativa A. Ok? Tranquilinho? Eu vou fazer um extra com vocês dessa aula, tá bom? Tranquilo? Tem 2 extras aí na sua apostila, eu vou resolver com vocês o extra 2. Que é uma questão da FUVEST. Uma questão de segunda fase, ok? A FUVEST diz assim, em uma PA, A1, A2, AN, a soma dos n primeiros termos é dada por Sn é Bn ao quadrado mais n. Sendo B um número real. B pertence a R. Sabendo que A3 é 7, letra A. O que a FUVEST quer? O valor de B e a razão da progressão, ok? Bom, o que a FUVEST deu para a gente? O A3, não é? Ela falou, olha, o A3 é igual a 7. Gente, mas o que é A3? Vamos pensar um pouquinho? A3 é a mesma coisa que o quê? S3 menos S2. É verdade ou não? Pensa numa PA qualquer. Se você pegar, somar os 3 primeiros termos, soma os 3 primeiros. A1 mais A2 mais A3. A1 mais A2 mais A3. Isso aqui é a soma dos 3 primeiros, certo? Se eu isolar o A3, A3 vai ser o quê? S3 menos esses dois. E o que são esses dois? A1 mais A2. E o que é A1 mais A2? S2. Verdade? Então, eu posso escrever que o A3 é o S3 menos o S2. Verdade? Então, como é que fica isso? A3, ele falou que é quanto? 7 é igual. O que é o S3? Ué, S3. Vem aqui no lugar do N e coloca 3. Vai ficar B vezes 3 ao quadrado menos o S2. O que é o S2? Opa, fiz uma besteira aqui. Vai ser o quê? B vezes 3 ao quadrado mais N. O N é 3. Verdade? Menos, o que é o S2? S2 vai ser B vezes N ao quadrado, meu N é 2, mais quanto? Mais N, que é 2. Certo? Pronto. Vou descobrir o B que a FUVEST quer. Vai ficar o quê? 7 é igual. 3 ao quadrado, 9B, mais 3, menos 2 ao quadrado, 4B, mais 2. Vejam que ficou uma equaçãozinha de primeiro grau bem simples, né? Então, fica 7 é 9B, mais 3, menos 4B, menos 2. Tirei os parênteses. Como é que vai ficar isso? 7 menos 3 menos 2 dá 1, vai ficar 6, que é igual 9 menos 4, 5B. Logo, B é 6/5. A FUVEST quer o valor de B e o valor de quem? Da razão na letra A. Como é que eu descubro a razão? Eu não tenho o A3, eu tenho o A3. Se eu descobrir o A2, eu descubro a razão, que é só subtrair um do outro. Então, o que é A2? Não é? Se A3 é S3 menos S2, o que vai ser o A2? Vai ser o quê? S2 menos S1. Ok? Então, o A2 é igual. Agora, veja, eu já sei que o B é 6/5. Então, vai ficar o quê? Sempre usando esse padrão aqui que ele deu, ó. Ok? Então, como é que vai ficar isso aqui? S2 vai ser o quê? B, que é 6/5, vezes
n ao quadrado, meu n é 2, mais 2. Menos o S1. Quem é o S1? B, que é 6/5, vezes n ao quadrado. Quem é o nosso n aqui agora? É 1, mais 2. Ok? Isso aqui vai dar A2 é igual. Aqui vai dar 2 ao quadrado, 4 vezes 6, 24/5, mais 2, menos. Aqui dá 1 vezes 6/5, dá 6/5, mais 2. Então, o A2 é igual 24/5, mais 2, menos 6/5, menos 2. Observem que o 2 vai embora. Sim? Vai ficar que o A2 é 24 menos 6. 24 menos 6, 18/5. Veja o que ele quer. A razão, certo? Qual é a razão aqui? A razão vai ser A3. Quem é o A3? 7 menos 18/5. Peraí, parece que eu errei alguma coisa aqui. 24 a 2, S2 menos S1. Certo? Sim. S2 vai ficar B. Quem é o B? O B é 6/5, confere, vezes o N. Quem é o N? Se é S2, o N é 2. 2 ao quadrado mais 2, menos o S1, que é 6/5, vezes 1 ao quadrado. Ah, tá aqui o erro. Olha aqui. 1 ao quadrado, eu pus mais 2, ok? Isso aqui é mais 1. O professor também erra. Tá claro? Ainda bem que a gente percebe, ok? Então, aqui é mais 1. Então, aqui, vamos arrumar de novo. Sim. Vai ficar assim, ó. A2. Aqui, ó, é Bn ao quadrado, mais n é mais 1. E eu pus mais 2. Vai ficar, aqui está certinho, 24/5 mais 2, menos 6/5, menos 1. Sim? Então, isso aqui vai dar A2 é igual. 24/5 menos 6/5 dá 18/5. Mais 1. 2 menos 1 é 1. 5 com 18, 23/5. Ok? Agora confere. Sim? Aí fica quem é a razão. A razão é A3 menos A2. A razão é sempre um termo menos o seu antecessor, certo? Então vai ficar o quê? A3, 7 menos 23/5. 7 vezes 5, 35. 35 menos 23, 12/5. Agora bateu. Sim? Observe que é uma questão escrita. Você tem que treinar questões escritas, não fique treinando só teste. Se é uma questão escrita, faça uma resolução clara, mostre claramente quais são as respostas, não é? Sinaliza bem a resposta para o cara. O que ele quer na letra B? Uma questão de 3 itens, ok? Na letra B, a FUVEST pergunta: qual é o 20º termo da progressão? Então, o que a FUVEST quer? O A20. Ok? Olha, se A3 é S3 menos S2, o que é A20? A20 é S20 menos S19. Ok? Então, o A20 é igual. O que é o S20? Olha lá, Sn está lá no começo. Vai ser o quê? B, que é 6/5, vezes... Não precisa disso. B vezes n ao quadrado, que é 20 ao quadrado, mais 20. Menos, aqui eu preciso de um parênteses, 6/5 vezes, o n é 19. 19 ao quadrado, vamos ver se eu não cometo o mesmo erro de novo, né? Mais o n, que é 19, ok? O número que está aqui,
é o mesmo que tem que estar aqui. Por quê? Porque se aqui é N, aqui é N, ok? Não vou fazer todas essas contas, vai dar um pouquinho de trabalho, eu já fiz aqui para vocês. Se você fizer todas as continhas, você vai descobrir que é 239 sobre 5. Então, na verdade, o que a FUVEST quis na letra B? Perceber se você consegue reproduzir um raciocínio que você já teve que fazer lá. Dependendo do jeito que você resolveu a letra B ela sai mais fácil. E na letra C, a FUVEST quer saber a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão. Gente, foi feito aqui em cima já a soma dos 20 primeiros termos. Olha aqui, ó. É isso aqui que a FUVEST quer. Então, na letra C, ela quer saber S20. S20 é o quê? B, que é 6/5, vezes 20 ao quadrado, mais 20. Faz continha, isso aqui vai dar 500. Ok? Retomando, esta é uma aula de extrema importância para o seu estudo aí, para os vestibulares e para o Enem. A gente viu os conceitos iniciais de progressão aritmética, que eu falo de novo, a PA é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor, somado a uma constante chamada razão. E vimos o quê? A N, que é a fórmula do termo geral, uma propriedade e razão. Razão é um termo menos o seu antecessor. Eu dei uma olhadinha na sua tarefa, e na tarefa, claro, aquela velha máxima, né? Tente fazer a maioria dos exercícios, não deixe de fazer o 4, o 5, o 11, o 15, o 18, o 23, o 26 e o 28. Nossa, Rodney, quantos exercícios? Não é muito não, viu? Mas é importante você fazer. Esses são muito importantes, eles vão trazer bons elementos para o seu estudo, porque PA é um assunto que tem uma recorrência um pouquinho grande, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!